Olá, eu sou o professor Jeová Rodrigues Pinheiro e neste vídeo comentaremos 3 questões de inglês que caíram nas provas do Enem em 2019 e 2020. Então, pessoal, eu espero que este vídeo contribua para o aprimoramento da capacidade de análise e interpretação das questões. Tudo bem? Olá, pessoal! Eu sou a professora Maria Raimunda e espero que esse vídeo seja útil para o crescimento de vocês. Vamos lá? Ok, pessoal. Vamos começar com uma pergunta de 2019 que envolvia aquele texto lá com children, que significa crianças. Então, vamos para uma dica importante, ok? A primeira coisa que você deve fazer na hora de responder uma questão é ler o comando antes de qualquer coisa. Você vai ler a questão, combinado? Então, vamos ler o comando dessa questão que está em português, ok? Olha só. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças. Então aqui eu preciso saber o que a autora pensa sobre as diferentes formas de educar uma criança nos Estados Unidos. Aí o texto começa dizendo: If children live with criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to be apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. Então, pessoal, percebemos que se trata de uma sequência de coisas. Ou seja, se as crianças convivem com um determinado tipo de sentimento, elas aprenderão algo relacionado àquele sentimento. Então, o texto começa de forma bastante negativa. O texto começa de forma bastante negativa, né? Crítica, medo, autopiedade. O texto fala de se sentir ridículo, etc. Então, em um certo momento do texto, ocorre uma quebra, né? E o texto começa a falar de coisas positivas, como If children live with tolerance, they learn patience. Ou seja, se as crianças convivem com a tolerância, elas aprendem a paciência. E depois o texto apresenta uma sequência de coisas boas, como, por exemplo, If children live with kindness and consideration, they learn respect, que significa, se as crianças convivem com gentileza e consideração, elas aprendem respeito. E termina com If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live. Né? Então, se as crianças vivem com a amizade, né? Elas aprendem que o mundo é um lugar legal para se viver. Então aqui a gente tem uma ideia do que esse texto está falando. Portanto, vamos para as alternativas agora, ok? Então olha só, o que a autora diz, né? O que a autora diz sobre a forma de educar as crianças nos Estados Unidos, né? De acordo com o texto lido, o que ela pensa sobre a forma de educar as crianças nos Estados Unidos. Então, vamos para a primeira alternativa, ok?
Letra A. Temem que as amedrontam? Hã? O que a autora pensa sobre a forma de educar crianças nos Estados Unidos, né? As diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças temem quem as amedronta? Bom, até poderia ser essa alternativa, se considerarmos a segunda linha do poema que diz: If children live with fear, they learn to be apprehensive. Ou seja, se as crianças vivem com medo, elas aprendem a ser apreensivas. Até poderia ser essa alternativa, se nós considerássemos este verso do poema. Mas essa não é a ideia geral do texto sobre a educação das crianças. Então, nós podemos excluir essa alternativa, porque não é ela, ok? Então, vamos para a alternativa B. Aprendem com o que vivem? As crianças aprendem com o que vivem? Faz muito sentido, pois o texto fala que se as crianças convivem com tal coisa, elas aprendem tal coisa. Então, essa alternativa faz total sentido. E nesse caso, vamos reservá-la até que possamos ler todas as outras, ok? E aqui fica mais uma dica, tá? Quando você encontrar uma alternativa que você acha que é a correta, você vai colocar um Czinho cortado, tá? Para depois que você terminar de ler todas as outras, você voltar nela, ok? Então, nós não podemos já ir marcando sem analisar as outras. Então, vamos analisar as demais? Opção C. Elas amam aqueles que as aceitam? Bem, não é a ideia geral do texto também, ok? Isso pode até estar presente no texto, mas essa não é a ideia principal. Então vamos passar para a alternativa D. As crianças são gentis quando respeitadas? Também está no texto, mas essa não é a ideia geral de como as crianças são educadas lá nos Estados Unidos, certo? Se não é, vamos passar para a última alternativa. Ridicularizam quem as intimida? Também está no texto, porém, também não é a ideia geral do mesmo. Então, pessoal, aqui a ideia é que as crianças aprendem com o que convivem, ou seja, se elas vivem com medo, serão apreensivas. Se vivem com a tolerância, serão pacientes. Então, essa é a ideia geral desse texto, ok? A ideia geral do texto é: se a criança vive com uma determinada coisa, elas aprenderão certas coisas, ok? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, ok?